primeiro lugar, o Brasil é um país extremamente atrasado. Apenas o Brasil, a Colômbia e o Peru, que são países com mais de 10 milhões de habitantes, que tem ainda a redução da maioridade, aliás, tem a maioridade penal fixada em 18 anos. Até mesmo um país comunista, sem vergonha, como Cuba, tem a maioridade penal como 16 anos. E outros, como a Inglaterra, por exemplo, não tem maioridade penal para crimes hediondos. Depende do crime. Se for um assassinato, se for um homicídio, ele vai pagar, independente da idade. Tá? Segundo, ninguém aguenta mais tanta impunidade. Ninguém aguenta mais tanta impunidade. O camarada de 17 anos, ele pode fazer curso superior, ele pode votar, na faculdade ele pode aprender sobre medicina, sobre engenharia, sobre advocacia, sobre direito, ele pode ser professor, então ele pode ensinar nossas crianças, pode nos prescrever medicamentos, pode fazer cirurgias em nós, pode construir nossas casas e não pode responder pelos seus atos? Isso não existe não. Isso é um tremendo absurdo. Tem que reduzir já. E 16 anos ainda é uma idade avançada. Terceiro lugar, de acordo com pesquisa que eu posso mostrar para você depois, e vai estar no meu site daqui a pouco, mais de 90% da população brasileira é favorável à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Então os políticos fizeram uma tremenda sacanagem com o povo brasileiro, deixando o projeto de lei no forno, parado, por 22 anos. Eles não estão lá para defender os seus próprios interesses, pelo menos não deveriam. Eles deveriam estar lá para defender os interesses da população, uma vez que subentende que vivemos numa democracia, pelo menos virtualmente. Então, se mais de 90% da população é favorável à redução, ela tem que acontecer. A maioridade penal tem que ser reduzida, custe o que custar. Eu prefiro, Breno, penitenciárias lotadas a cemitérios cheios de cidadãos inocentes, vítimas de monstros como Champinha, que estuprou a Liana Fidenbar durante 3 ou 4 dias seguidos, matou seu namorado com um tiro na nuca. Eu prefiro penitenciárias cheias de pessoas, com qualquer idade que seja, pagando pelos seus crimes, do que eu, você ou nossos parentes, os nossos, correndo o risco de morrer num assalto à mão armada de um menor infrator. Tem que reduzir, porque ninguém aguenta mais tanto absurdo. Agora, se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, então um fato vale mais do que 1000 argumentos. Veja só, a dor da saudade, na minha opinião, é a pior dor que existe. Se você está com sede, você toma água, bebe algum líquido, passa. Se você está com fome, você come, passou. Mas se você está com saudade, o que é que vai fazer? E se uma mãe e um pai de família que perdeu seus filhos, a semelhança do caso Fidenbar, do caso Champinha, por exemplo, que na época era menor de idade, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com os pais do casal, do rapaz e da moça? O que é que acontece com as pessoas que perdem um pai de família? Uma família que tem três filhos, a esposa e 3 filhos, alguns até criança ainda, e perde um pai assassinado por um homem desse. O que é que vai acontecer com as mais de 50 mil mulheres que são estupradas por ano no Brasil? Muitas delas por menores infratores. Eles vão passar no máximo 3 anos, tendo como punição educação. Eles já tiveram a chance deles. Na verdade, educação, ressocialização não é punição. E de acordo com a Bíblia, Romanos capítulo 13, o criminoso deve temer a autoridade. E a autoridade é serva de Deus para punir quem pratica o mal. Então, esses são alguns dos argumentos pelos quais eu sou favorável totalmente à redução da maioridade penal. Rapaz, o Brasil já está vivendo uma tremenda miséria com estes jovens soltos. Seria uma maravilha se isso fosse aprovado agora. Por que demora tanto para ser aprovado? Mesmo tendo na Câmara dos Deputados sendo votado agora, com 42-17 que ganhou, 42-17 votos, porque tem muita gente que vive às custas disso. Tem muita gente que ganha o seu defendendo vagabundo. Então, com certeza, terá muitas dificuldades. A gente vem enfrentando isso ao longo dos 22 anos. Agora, seria muito bom para a população brasileira, seria mais segurança, sem dúvida alguma. E claro, o Brasil está pronto sim. Agora, muita gente vai argumentar
que não se deveria colocar uma criança de 16 anos na cadeia. Claro, eu concordo. Adolescente é adolescente, criança é criança, mas bandido é bandido e deve pagar pelos seus atos. Não importa a idade que tenha. Não importa a idade que tenha. Você já imaginou, e você que está nos ouvindo agora, já imaginou se, por exemplo, amanhã, todos os criminosos do Brasil, todos os que estão apenados, homens e mulheres, fossem soltos? O Brasil já está do jeito que está, com eles lá na cadeia, imagina se eles forem soltos. Seria terrível. Agora vamos imaginar o contrário. Como seria bom, como seria vantajoso se todos os que estão soltos fossem presos? Seria muito bom, Breno. Seria muito bom porque daria mais segurança, maior segurança para o cidadão de bem. Eu concordo que o Brasil está pronto. Na verdade, o Brasil está mais do que pronto e precisando dessa intervenção na lei. Não há como acabar. Não há como acabar porque o problema não são políticas públicas, não é governamental, o problema é interno, é no coração humano. De acordo com a Bíblia, todos os seres humanos são pecadores. E mesmo se isolássemos uma parte da população numa ilha, deserta, num paraíso, haveriam crimes ali, crimes hediondos e tudo mais. Então a sua pergunta foi excelente porque é como diminuir a sensação de insegurança e não como acabar. Vem sendo feita uma lavagem cerebral na população brasileira há mais de 20 anos. De fato que há 20 anos atrás, o número de sequestros, relâmpagos sobretudo, mais homens eram vítimas de sequestro relâmpago. Porque as mulheres reagiam e gritavam por socorro. E os bandidos sabiam que se matassem aquelas mulheres, iriam pagar caro por aquilo. E aí, de 20 anos para cá, a conversa que nós temos, sobretudo na imprensa, é claro que não nesse programa, é de não reaja, mas isso é uma lavagem cerebral. Isso é uma lavagem cerebral. Isso é um fator. Outro fator foi o Estatuto do Desarmamento, que foi empurrado goela abaixo na população brasileira, quando no referendo realizado no ano 2005, mais de 60% da população foi contra o Estatuto do Desarmamento, que tirou as armas dos cidadãos civis, dos cidadãos de bem, e deixou, do mesmo jeito, ou até pior, as armas nas mãos dos bandidos. Então, antigamente, meus dois avós, na época, eles andavam armados. E na época em que eles andavam armados, os dois serviram ao exército, e os dois sabiam atirar muito bem, obrigado. Eles nunca foram assaltados ou intimidados na rua, e nunca houve alguém que tivesse entrado na casa de qualquer um deles. E era assim. Não havia esse número de assalto nos ônibus, por exemplo, porque qualquer homem com H maiúsculo, coisa rara hoje em dia, podia estar com um revólver na cintura e resolver a parada ali mesmo. Hoje em dia, a população está refém dos bandidos. Isso é um absurdo. Esse é outro fator. O terceiro fator é a impunidade em si, como você falou. O caso Petrobras agora reforça o maior escândalo de corrupção da história da humanidade. E quem paga o pato? Nós. A gasolina aqui de uma pessoa está custando mais de R$3. Isso é um absurdo. Tem que haver punição para todo mundo, para quem for culpado. Para quem for culpado. E a punição tem que ser severa. Em países orientais, por exemplo, como o Japão, quando acontece um caso de corrupção, um milésimo do caso que aconteceu aqui na Petrobras, o corrupto se mata, porque a vergonha é gigantesca. Mas aqui é uma sem-vergonhice tão grande que o cara vira herói. Ele vai preso, vai pra papuda e entra lá erguendo a mão, erguendo o braço como se fosse herói. E estão tentando colocar isso nos livros de história. Meus filhos não vão ler esses livros, pode ter certeza. Para encerrar, eu sou favorável à pena de morte, à pena capital para crimes hediondos. E aí a gente poderia ver outro programa só sobre isso. Mas eu vou dar dois motivos só. Primeiro, que aquele que for condenado com a pena de morte jamais vai voltar a cometer crime. Isso aí é irrefutável. É óbvio do óbvio, né? Segundo lugar, eu me baseio sobretudo na Bíblia, na palavra de Deus, que diz assim, Gênesis 9:6 diz assim, aquele que derramar o sangue do homem, terá pelo homem seu sangue derramado. Isso significa, Breno, que aquele que derramar o sangue do homem, derramar sangue ali significa derramar o sangue até matar, terá pelo homem, isto é, pelo Estado, o seu sangue derramado. Por quê? A outra parte do versículo diz, porque matou o homem que é a imagem de Deus. Então o homem possui uma dignidade tão alta, mesmo sendo pecador, que é a imagem e semelhança de Deus, que a única coisa que satisfaz o crime pelo homicídio, a culpa pelo homicídio,
a pena pelo homicídio é a morte do culpado. Então eu me baseio sobretudo na palavra de Deus e sou favorável à pena de morte. Então, se a gente tomasse algumas dessas atitudes, que isso é coisa para mais de 200 anos no Brasil, talvez reduzisse alguma coisa. Ele está sendo revogado. Ele está sendo revogado e eu estou acompanhando as audiências públicas pela internet. Nunca pude ir a Brasília, mas estou acompanhando as audiências públicas pela internet. Ele deve ser revogado. Ele deve ser revogado com algumas ressalvas, mas deve ser revogado. Um professor chamado John Lott publicou um livro intitulado Mais Armas, Menos Crimes. E na época que esse livro foi traduzido para português, colocaram uma interrogação que não havia originalmente no título do livro. Mais armas, menos crimes? Mas não era uma pergunta dele, era uma afirmação. Porque, logicamente, quanto mais armas armas estão nas mãos dos cidadãos civis, cidadãos de bem, mais o bandido teme e não ataca. Os números mostram isso. Eu poderia te dar uma série de dados aqui, mas eu posso recomendar no meu site, bruno-cesar.com, ou bruno-cesar.com, e o movimento Viva Brasil, que tem acompanhado essa questão do Estatuto do Desarmamento, que foi, repito, empurrado goela abaixo na população brasileira.